Fala, Manoê! Manoê vai continuar falando aqui, Mãe Viviane de Oxum, pelo Bradcast Studio. Aqui é o Fala Manoê Cast, o seu podcast de axé, numa edição extraordinária. Estamos aqui com uma pessoa incrível, fazendo um podcast extra fora da temporada, que nós voltaremos com a nossa temporada. Mas eu não poderia deixar de recebê-lo no momento tão importante que a gente está vivendo em relação à Umbanda. Meu convidado tem 27 anos dedicados à Umbanda, 14 desses 27 anos com uma casa aberta, a Fraternidade Caboclo Pena Branca. E ele também é criador da Escola de Médiuns e coordenador do Umbanda Rio, que está completando esse ano 10 anos. Eu estou recebendo hoje, com muita honra, com muito prazer, Pai Alex de Oxalá. Olá. Obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço o senhor estar aqui com a Viviane, gente. olha, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pela essa visibilidade, esse carinho que você tem com as religiões afro, com o Umbanda em particular, né? Porque é muito difícil a gente ter um espaço aberto para falar da nossa religião. É verdade, pai. Ganhar visibilidade É verdade. que a gente precisa, né? Então, todos os canais são importantes, mas os canais que fazem um trabalho de relevância, que levam uma mensagem, né? E essa questão da periodicidade também é muito importante. Então, são temporadas com episódios certinhos. Isso. Né? Pessoas com grande relevância na religião. Sim, com certeza. Pra Tenho trazido os melhores. Estou tentando. Né? E as pessoas vão vir, com certeza. Se você ainda não veio, venha participar aqui, ó. Maravilhoso o vídeo. Parabenizar o pessoal aqui do Bradcast Studio, né? Isso. É muito bem recebido aqui, um salgadinho, um refrigerante. E a mãe Manu com o maior carinho também recebendo a gente. Obrigada, Fai. A gente vai conversar bastante hoje. A gente vai falar sobre a sua trajetória nessa grande egrégora que é a Umbanda, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente também vai dar muita ênfase à Umbanda Rio, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu só vou pedir o Hermínio para botar a foto de capa aqui do Pai Alex, porque senão a gente vai ficar devendo isso a ele, e para ficar mudando para Umbanda Rio e a capinha dele. Pode, Hermínio? Ok, tá bom, tá ótimo. Então, já, mas a gente já tá aqui com o flyer oficial do Umbanda Rio, que é dia 15 de novembro, né, pai? 15 de novembro, anualmente, todos os anos, né? A gente já fez algumas edições no mês de agosto, logo no início, mas, assim, muito por influência do babalorixá Marcelo Fritz, que é um grande amigo, com quem eu trabalho junto também durante muitos anos. Eu produzi com ele o Parabéns Umbanda, que é um evento que há muito tempo a gente fazia no Scala Rio. E aí ele parou de fazer. Aí ele falou, cara, volta a fazer, mas volta a fazer no formato Umbanda Rio, dia 15 de novembro, né? Essa data é muito importante, não pode ficar essa lacuna. A gente fez lá durante, acho que foram 10 edições também que a gente fez o Parabéns Umbanda no Scala, e teve uma grande repercussão. E aí, de repente, a gente parou por falta de recursos, outros projetos, e aí eu abracei a data de 15 de novembro, e há uns 6 anos a gente vem fazendo no dia 15 de novembro. E é a data marca oficial, né? Dia oficial reconhecida pelo governo federal como Dia Nacional do Umbanda. É um marco temporal que a nossa religião escolheu, né? Para comemorar isso. E a gente vem sendo muito feliz. É um feriado, dia de semana. Sim. E a gente consegue mobilizar muita gente em torno do evento. Então a gente vai falar mais pra frente um pouquinho mais do Umbanda Rio. E a gente vai falar agora sobre a sua trajetória, pai. Como é que começou o senhor enquanto filho de santo? Como começou a trajetória de Pai Alex? Bom, eu comecei, na realidade, dentro da religião. Na realidade, eu comecei com os fenômenos mediúnicos, né? Porque a gente nunca começa direto dentro de uma casa religiosa. Eu não fui levado a uma casa religiosa. Eu inicialmente tive problemas de ordem mediúnica e foi orientado, né? A minha mãe conhecia uma pessoa que infelizmente veio a falecer recentemente, mãe Tanísia de Oiá, uma pessoa que nos orientou inicialmente, foi uma fada madrinha realmente, a pessoa que colocou a gente dentro do caminho da espiritualidade. Com ela eu tomei as minhas primeiras obrigações inicialmente no candomblé. Eu fui preceituado com bori, algumas coisas para dar uma acalmada naquela energia que vinha se aproximando. Posterior a isso, eu sempre gostei muito de estudar. Eu comecei a estudar religião no sentido amplo, né? O espiritismo clássico kardecista, o Ramatiz, algumas coisas de civilizações ocultas, né? Muito curioso. E pouco tempo depois, a minha irmã passou pelo mesmo problema, também teve fenômenos mediúnicos, também se cuidou espiritualmente.
E a gente queria entender muito dessa coisa do porquê que isso acontecia, Mas isso né? já vinha da raiz da sua família? Não, Não. meu pai tem uma raiz espírita kardecista, o meu bisavô foi presidente da Federação Espírita Baiana, José Petitinga, que é meu bisavô, mas assim, ele não seguiu a trajetória espiritualista, era uma pessoa que passou pela Igreja Messiânica, passou pela Igreja Católica, estudou espiritismo kardecista, mas não era uma pessoa dedicada à religião, não era uma pessoa religiosa, né? Com os meus 12 para 13 anos eu passei por isso, minha irmã também com a mesma faixa de idade, e eu comecei a tentar entender por que que isso acontecia com a gente em particular. Alguns tios meus tinham se iniciado no candomblé, mas também não seguiram, né? Então a gente tentou entender o porquê disso. E aí é a busca do resgate ancestral, né? Quem sou eu dentro da espiritualidade? Quem são os meus dentro da espiritualidade? Você vai começando a estudar e entender. Inicialmente fiz as minhas primeiras obrigações com a mãe Tanísia, depois conheci o pai Fernando Alves de Iemanjá, ali no Engenho da Rainha, Tomás Coelho por ali. Aprendi muita coisa com ele, vivi muita coisa com ele. Depois migrei para casa da mãe Gleides da Oxum, com a qual eu passei 14 anos lá. Cheguei a pai pequeno, fui coroado na casa, e a partir daí, assim, a minha vida pessoal, eu trabalho com produção de eventos desde sempre, sou discotecário profissional há muitos anos, e a minha vida pessoal não combinava com o lado religioso, com o lado do sacerdócio. Sim. Eu viajava muito, né, fazendo eventos no Brasil inteiro, e eu voltei para o Rio, eu estava viajando, eu voltei para o Rio para tomar obrigação de sacerdote e assumir a função de pai pequeno da casa, né? E foi muito difícil esse momento de adaptação, né? Na faixa dos 25 para 30 anos, muito evento, muita correria, e a coisa foi se adaptando, eu fui me adaptando. Quando eu completei 14 para 15 anos na casa, um grupo de amigos meus que frequentavam a casa como frequentadores mesmo, né? Por que você não ensina pra gente isso que você faz? Como é que é isso? Como é que funciona? E eles queriam aprender Umbanda, eles não queriam aprender Candomblé. E a casa que eu segui era uma casa que fazia toda a parte ritualística de Umbanda e a parte ritualística de Candomblé. Como as pessoas não tinham um certo preconceito com Candomblé, queriam entender e só aprender Umbanda, eu comecei a ensinar Umbanda, direcionar Umbanda, e eles se apaixonaram, se encantaram por aquilo, quiseram conhecer, conheceram um pouquinho da raiz da casa que eu frequentava, conheceram um pouquinho da raiz da casa do meu padrinho, que eu também frequentava, né? E hoje meu padrinho é uma pessoa muito presente na minha vida ainda. E depois as pessoas, muito insistentemente, não, vamos abrir casa. E eu ainda nessa correria de evento, né? Filho pequeno. De tentar conciliar tudo, né? Isso, filho pequeno. E em 2009 a gente iniciou, né, oficialmente a Fraternidade Umbandista Aldeia Caboclo Pena Branca. Inicialmente a gente fazia os toques na União Espiritista de Umbanda do Brasil, que fica na Rua Conselheiro Agostinho, a gente alugava um espaço lá. Sim. Depois eu migrei para a Rua Cardoso Quintão, fiquei na Rua Cardoso Quintão durante 6 anos, e hoje já vai completar 3 para 4 anos, eu estou no endereço da Rua Honório 1053, no Caxambi. Sede própria. Isso, a nossa sede ainda não é própria, mas estamos construindo essa caminhada. É a sede oficial, reconhecida. Nós temos a personalidade jurídica, né, reconhecida, a entidade de utilidade pública. Fizemos esse trabalho social que a gente já desenvolve, já tem um tempinho que a gente faz isso, e não temos ainda uma sede própria, mas é a sede oficial. Já é a sede oficial. Já deixando de ser na União Espiritista, né? que muita gente... Uma vez eu conversei com meu pai de santo, com meu sacerdote, que eu hoje também sou uma mãe pequena dentro da casa dele, e a espiritualidade às vezes nos acena, né? Com essa possibilidade de abertura de um local. Eu não tenho essa pressa. Particularmente não tenho. Eu sou uma pessoa muito apegada ao meu pai. É o meu sacerdote. Beijo para Roberto. Sua bênção. Te amo. E eu sou muito apegada. Quem me conhece sabe. Quem me conhece pouco tempo já sente isso, já sabe. Quem me conhece há muitos anos sabe mais ainda. Então eu tô dentro de um ninho muito confortável. A gente dentro da casa do pai da gente, da mãe da gente... A gente fica muito confortável. Se aconchega ali e não quer... E a gente não quer sair. É o que eu digo pra ele. Eu vou botar uma asinha do lado de fora, depois eu volto. Isso. Eu vou botar uma asinha aqui, eu volto. Pra buscar algumas coisas que eu quero. A projeção da nossa casa. Porque a minha casa tem 37 anos, né? E a gente se encontrou no seminário na casa de Jurema da Mata, que o senhor deu uma palestra lá. E tudo que vocês falaram ali, o senhor e as outras pessoas...
muito me remeteu ao que eu ouvi na minha casa durante 25 anos. Então é muito reconfortante saber que você está no lugar certo, Uhum. que você está praticando uma umbanda séria. Uma casa com 37 Uma anos casa com 37 tem as suas anos. raízes muito bem Exato. estruturadas, né? Então, eu, Viviane, não vou dizer para o senhor que dessa água eu não beberei, que eu não terei o cantinho da vovó Redonda, que eu não terei, mas para mim é muito confortável estar nessa situação, de estar na casa do meu pai, primado o privilégio de ir embora a mãe continuar lá, Sim. entendeu? Mas eu sempre digo, poxa, quem tem essa necessidade, esse desejo, esse anseio, tem a União Espiritista que aluga o seu espaço. Sim, existem outros né? espaços também que tem essa questão de, chamam de acolher, né? As casas que são as naves mães, né? Então, há casas que acolhem outras casas que estão iniciando, até para dar um impulso, né? Porque aquela pessoa, hoje, infelizmente, o preconceito, né? E todo o processo de apagamento da nossa tradição justifica esse não reconhecimento. Então, se você vai procurar dentro de uma estrutura de uma imobiliária um imóvel para alocar para uma igreja, rapidamente você consegue. Para você alocar isso dentro da estrutura de uma imobiliária para um terreiro de umbanda, para uma casa de umbanda, quase sempre as pessoas vão confundir, entender, não, vocês vão cavar buraco lá, vocês vão... Não, e na realidade a umbanda não tem inicialmente esse tipo de preparação do solo, né? Os terreiros de candomblé efetivamente precisam ser terrenos próprios, porque você vai ali plantar uma raiz ancestral muito antiga e depende desse espaço. O terreiro de umbanda você já vai ter uma característica diferenciada. É um outro tipo de firmeza, é um outro Isso. tipo E aí as fundamento. pessoas não querem nem saber. E hoje nós temos a possibilidade de ter uma relação muito positiva com a nossa administradora. O proprietário, inclusive, eu acredito que já conhece a casa, porque deve ter visitado, assim, né, a título de surpresa. E a gente tem um carinho enorme pelo imóvel, faz reforma, deixa pintadinho, bonitinho, porque a gente foi um imóvel que nos acolheu na hora que a gente teve, né, necessidade. E hoje ele consegue reunir um grupo de quase 70 médios, né? Olha que maravilhoso. São 70 médios que a nossa casa atende, fora a assistência, que não é sempre menos de 100 pessoas. Todas giram em torno de 100, 110 pessoas, né? Que a gente recebe para atendimento mediúnico quinzenal. Então, é um trabalho... São giras quinzenais. Quinzenais. Então, é uma casa que tem que oferecer esses recursos, esse suporte. E hoje, graças a Deus, esse endereço nos possibilita isso, né? E a gente torce para que os administradores de imóveis reconheçam as casas de santo e os seladores como pessoas fiéis, crédulas, né? Porque são pessoas que estão batalhando muito e às vezes você fica naquela de, eu vou alugar para um terreiro, por que não? Né? A gente teve que criar uma personalidade jurídica, ter um lastro financeiro para justificar a imobiliária que a gente teria condições de pagar. Sim. Quando a gente sabe que uma igreja, a pessoa chega lá e fala, é igreja, não precisa provar nada, assinou o documento, já pega a lojinha lá, quase sempre uma lojinha, né? Abre a sua porta, bota suas cadeirinhas e aquele império vai crescendo. Como a nossa viés é a viés da caridade, quase sempre a pessoa vai falar, não, eles vão praticar caridade e não estão preocupados em ganhar dinheiro, então não vão pagar a gente. Né? E somos... Quando, na verdade, não é isso. Não a gente tira até do próprio bolso para fazer. Somos comunidades colaborativas também. Você tem um associado, você tem um mensalista, você tem toda a história de uma cantina, de uma rifa, de cursos, né? Nós temos lá a Escola de Médicos que oferece os cursos, ou seja, hoje é o CNPJ de uma empresa, né? Que precisou ser uma empresa para poder se organizar financeiramente e ter uma personalidade financeira, né? Junto às instituições que hoje nos emprestam crédito e viabilizam o aluguel de um imóvel. Então, é muito importante hoje que esse espaço dentro das instituições financeiras seja revisto pelos administradores. E isso é importante falar, né, pai? Porque isso. Muitas vezes para nós, que somos de religião de matrizes africanas, viu, gente? É tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Eu estou fazendo um podcast aqui, tirando do próprio bolso, aonde eu poderia ter parceiros aqui, inclusive parceiros dentro da própria religiosidade. E vamos convidar essas pessoas a se juntarem a nós. Os empresários que têm as suas lojas abertas, que o horário que o programa sai é um horário de audiência, aonde fica circulando aqui durante 1h30 a sua logo, a sua marca. Então, mas ainda é difícil. As pessoas ainda precisam tomar essa consciência de que a gente precisa se fortalecer enquanto religiosidade. Muito. Já melhoramos bastante, mas é um caminho longo, né? Porque sempre acho que a mentalidade é que o outro está querendo tirar vantagem daquilo. E, na verdade, não é só para difusão mesmo.
da nossa ganhar um religião, espaço. isso. Nós não temos concessões públicas de TV e as Exato. outras religiões, elas já têm isso de forma definitiva, né? Exato. Ou seja, se a gente não ganhar esse espaço que é público, que é da rede de computador, internet, do YouTube, de outros canais, né? O que a gente vai ter, né? Exato. Vivemos muito tempo invisibilizados, né? E demonizados, porque só quem tinha vez era as outras religiões. Exato. Hoje a gente pode falar da gente, e esse fenômeno das redes sociais é muito importante, né? Essa visibilidade que as religiões afro estão tendo, né? Então a gente tem que explorar isso sim, todas as formas. Pai, eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Pegando esse gancho da internet, o que o senhor acha da Umbanda que se praticava quando o senhor começou, quando eu comecei, que o senhor tem 27, eu tenho 25, quando nós começamos para a Umbanda de hoje? O que a gente pode pegar pra gente, porque a gente sempre fica naquela, não, mas a tradição e a modernidade, Sim. aonde isso se encontra, né? Aonde essa Umbanda caminha de maneira singular nesses dois mundos. Sim. Né? E aonde ela está se perdendo. Eu entendo que quando as pessoas me perguntam qual é a minha Umbanda, eu falo que a minha Umbanda é a Umbanda dos meus iniciadores. E eu acho que hoje isso se perdeu muito, né? As pessoas não têm uma referência iniciática, não têm uma referência ancestral. Ou seja, eu posso falar que eu aprendi Umbanda com os meus iniciadores. Então, a Umbanda que eu aprendi é uma Umbanda pé no chão, é uma Umbanda de Pemba, é uma Umbanda de ponto cantado, de ponto riscado, é uma Umbanda que tudo é cantado, é uma Umbanda que tudo é rezado, né? É uma Umbanda que o filho de santo ele tem um respeito enorme pelo sacerdote, que ele bota o joelho no chão pro sacerdote, que ele chama o sacerdote de senhor, de senhora, que ele não fala alto com o sacerdote, que ele não tem esse espaço de onde o sacerdote se tornou, infelizmente, um coaching. Ele não é mais o pai de santo, a mãe de santo, né? Porque esse nome pai e mãe é um nome que é muito poderoso, é muito profundo do sagrado. Sagrado, no sentido de que pai e mãe são incorruptíveis. Então, para você flexibilizar e dar acesso a pessoas que não vão entender a importância de um pai e de uma mãe na sua vida, você se torna, entre aspas, o dirigente, ou o diretor, ou o amigo, ou o líder de um grupo de pessoas. Eu acho que tudo isso é importante dentro do perfil de um zelador de santo, de um pai espiritual, de uma mãe espiritual. Hoje a gente perdeu o perfil do pai e mãe espiritual. E perdeu por quê? Porque hoje as pessoas não estão preocupadas com o fundamento de Umbanda, nem com o respeito, com a tradição. A gente não vê o carinho e o cuidado que se tem com os padres, com os pastores, com os zeladores de santo. Não se vê isso, né? E a gente tem um trabalho recente que eu estou participando, ajudando com algum material, em que os pais de santo estão adoecendo, porque eles assumem uma carga emocional, espiritual, afetiva, profissional tamanha que eles não estão conseguindo dar conta da sua espiritualidade pessoal, né? Não conseguem dar conta da espiritualidade dos filhos. Por quê? Porque hoje o pai de santo se tornou uma fonte. Ele é só a fonte, quando ele deveria ser o condutor, deveria ser o regente, né? O diretor, o maestro, o capitão desse grande barco. E não, ele se tornou a fonte. Então hoje, quanto mais flexível a relação, quanto mais volúvel a relação entre o filho e o zelador, mais se perdem todos esses fundamentos. Então, eu tenho muita saudade da Umbanda que eu aprendi, aonde o filho sentava, né, no chão para ouvir o zelador santo falar. Na minha casa isso existe, aonde o filho se preocupava com o zelador no sentido de o que nós vamos fazer com o nosso zelador no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, no Ano Novo, né? Porque é uma grande família de fato, sim, nós tornamos família, mas hoje não, hoje é somente a relação da troca, né? É o que eu falo lá em casa, não existe almoço grátis, a pessoa vem ao terreiro buscando algo que ela vai receber do zelador e da casa. Não existe a visão de uma grande construção ancestral, onde todos ali foram marcados pela espiritualidade para se reencontrarem e construírem algo juntos. Sim. Né? Então isso se perdeu. Né? Além de todo esse processo que nos ajuda muito quando dinamiza a divulgação dos valores da Umbanda, mas quando também
banaliza, né? Hoje tudo é Umbanda e nada é Umbanda. Banaliza e distorce. Distorce. Então, hoje uma das minhas grandes brigas é a seguinte: se você é Umbanda, você tem que defender a sua religião e defender a sua ancestralidade. Você não pode falar por alguém que não tem uma raiz ancestral que justifique o que ela está falando, né? Eu vejo muitos influências, e hoje esse nome, no sentido positivo, ele é maravilhoso, mas no sentido negativo, ele também é horrível, porque ele influencia. Eu vejo hoje muitos influencers que há 5 anos atrás, eu tenho 27, você tem 25, há 5 anos não existiam para a religião. Mas eu tenho falado isso não existiam, frequentemente. Então, nos 4 episódios que eu tive, eu pontuei isso. Da onde saíram essas pessoas? Então, que poder de fato essas pessoas têm? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Com que autoridade estão falando nas redes sobre assuntos que eu posso afirmar nunca viveram? Até porque não tem idade para isso. Não tem. Só se aos 10 anos, 11 anos estavam recebendo santo em casa. E outra, pessoas que se dizem iniciadas de um zelador, e eu sou de Umbanda há 27 anos, mas eu também sou iniciado no Candomblé há 10, né? Tomei minha obrigação de 7 agora. Eu conheço muitos mais velhos, sou muito querido pelos meus mais velhos, isso é uma alegria muito grande de poder estar entre os meus mais velhos. E você pergunta, essa pessoa passou pela sua casa? Essa pessoa nunca nem viu. Nunca nem viu, e a pessoa fala em alto e bom som que foi filho de santo, que tomou obrigação, e isso não existe. Ou seja, é separar o joio do trigo, realmente. Então esse é o grande perigo da rede social hoje, né? É separar o joio do trigo. Nem todo mundo que se diz sacerdote é de fato e de direito. Nem todo mundo que diz que tomou obrigação tomou de fato e de direito. E isso não significa que eu esteja aqui fazendo uma crítica ao trabalho dessas pessoas na internet. Mas é preciso que se saiba que existem 2 lados da moeda. Existem pessoas que estão há 27 anos aí nessa luta. Eu há 25. Existem casa de Pai Miguel das Almas. Sim, do Pai Luizinho. Do Pai Luizinho. 30 anos a casa lá. Um espaço enorme, onde oferece um atendimento a semana inteira para as pessoas. Sim. Pão das Almas, é gira, é trabalho de cura, é um trabalho de mais não sei o quê. Então são casas... E aonde... Aí você vê que uma pessoa saiu do nada, tem uma visibilidade de não sei quantos 1000 seguidores. E é importante que se diga que seguidor não é filho de santo. Exato, seguidor quase sempre não é um adepto da religião, né? Sim. Dentro desse universo de seguidores, quantos são médios de terreiro? Mas quantos aí, pai, pro algoritmo isso funciona. Isso funciona. Pra monetização isso funciona. Sim. E aí eles vão com a proposta de... Porque eu sou mãe de santo, eu tenho prosperidade. A minha casa funciona. Sim. Os meus filhos... O senhor tá entendendo? Como uma coisa... ficou agregada a outra e a gente não consegue mais desvincular, porque aí a pessoa que tá olhando aquilo, diz assim, pô, mas ela é uma mãe de santo boa, ela tem prosperidade, a vida dela é boa, tá viajando, tá aqui. Então, tudo construído virtualmente para funcionar nas redes, né? Isso aí. A realidade pode ser, isso aí. Pode ser outra. Ou seja, hoje eu defendo muito, não que a minha seja a Umbanda da raiz mais profunda, né? Eu tento buscar essa raiz, tenho aonde beber nessa fonte, mas eu defendo uma Umbanda antiga, defendo uma Umbanda pé no chão, defendo uma Umbanda de fundamento. E aí as pessoas me perguntam, como você me perguntou, mas e a modernidade? E eu entendo que existem 4 caminhos. Existe o caminho da tradição, né? E essa tradição a gente não muda, a tradição a gente perpetua, a gente preserva, né? O que é tradicional a gente preserva. As pessoas às vezes perguntam para mim, a questão de você, durante a quaresma, você fechar o gongá. É positivo, é negativo, você faz, você não faz? Mesmo que a minha casa não faça, é importante que essa tradição se preserve, se perpetue. É uma tradição, então não pode se apagar. Então as casas que têm esse costume, elas têm que preservar. Outro caminho é o caminho da modernidade. Então você
começa a atrair conceitos de outra religião para dentro da Umbanda. Então você tem casas que tem reiki, você tem casas que tem apometria, você tem casas que tem shiatsu, você tem casas que tem uma série de terapias holísticas que não são de Umbanda e acabam, né, casas que praticam o daime, né, então que não são, mas são trazidas para Umbanda e acabam sendo Umbanda. E tudo bem? Eu acho que isso fere a nossa raiz, fere o que de mais essencial a gente tem que preservar, que é a nossa raiz. O atendimento ao assistido, ele passa por uma série de outros fatores. Eu entendo que o reiki, ele pode ser substituído pelo passe e não perde nada. As beberagens, o chazinho da vovó, né, tudo aquilo que a vovó passa pode ser substituído por outras coisas e não se perde nada pelo pelo chá da ayahuasca, que vai provocar um efeito enterógeno, né, vai provocar um efeito alucinógeno em alguns casos, mas eu acho que o chá da vovó, ele vai provocar a cura, a solução para o seu problema de forma mais efetiva, né? E esse espaço está sendo de alguma forma usado e transformando uma Umbanda, que é uma religião afro-brasileira, afro-indígena, num culto universalista, onde tudo passa a ser Umbanda. Então você traz onde tudo pode, né? Tudo pode. Eu acho que isso fere a nossa tradição, né? As pessoas querem defender que cada vez mais a Umbanda vai crescer e que vai tudo se modernizar. E eu entendo que isso pode ser um caminho sem volta, né? De desconstrução da nossa essência. Por isso eu bato muito forte para os meus que essa Umbanda, se as pessoas procuram Umbanda de preto velho, caboclo, exu e criança, na minha casa vão sempre encontrar, porque lá eu preservo essa raiz, né? Outras tradições que vão sendo agregadas, eu entendo que elas precisam ser revistas, porque eu não estou conseguindo voltar na minha essência. Como é que eu estou trazendo coisas novas se eu não conheço a minha raiz, eu não conheço a minha essência? Então eu não posso, de forma nenhuma, perverter uma tradição tão antiga e que teve o suor de tanta gente para que ela fosse perpetuada. E existe o lado da invencionice, da marmotagem, que aí a gente sabe que são pessoas que intencionalmente estão fazendo um trabalho de desconstrução da nossa religião em cima, aí sim, do que eu falo, do tudo pode. Do né? desserviço. Do desserviço. E eu acho que, eu outro dia compartilhei uma frase no meu perfil da internet que as pessoas começaram a viralizar. Não é porque a internet deu voz a muita gente que a gente tem que dar ouvido a todo mundo. Exato. Né? A gente tem que ter um filtro. A gente tem que selecionar quem a gente tem que ter um filtro. A gente tem que entender o que você está ouvindo. Eu, inclusive, falo para os meus filhos e para os meus alunos, não acreditem em mim o que eu estiver falando. Vai estudar. Eu vou te dar todos os meios, todos os caminhos, todas as fontes confiáveis. Vai estudar. Não confie em mim, não. Você não se torne um fanático. Né? A questão de tudo que eu estiver falando para você tem que fazer sentido. Tem que repercutir na sua prática cotidiana. Sim, porque a Umbanda é o dia a dia. Né? Nós estamos no terreiro para fazer esse encontro, essa religação. Mas a Umbanda você leva para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para os valores que você vai praticar na sua relação comunitária, com a sua família, com as pessoas do seu trabalho. E isso vai transformar você, de fato, num umbandista. A gente não vê mais isso hoje. Porque tem muita gente que é umbandista somente dentro do terreiro. Não. E a Umbanda, ela tem que transpor esses muros e fazer parte da sua vida e do seu E cotidiano. não se admite, inclusive, religioso de Umbanda. Eu sou espírita, com todo o respeito aos meus irmãos espíritas. Os espíritas não falam que são umbandistas. Eles defendem a tradição deles com muita força, com muita veemência. Né? E eu posso estudar Kardec como já estudei, posso estudar Hermes Trismegisto como já estudei, mas as minhas fontes de estudo vão estar muito voltadas para tudo que vem de África, tudo que vem da tradição Tupi-Guarani, porque essa é a fonte que estruturou a minha religião. Não foi o espiritismo kardecista, nem foi o catolicismo. A visão europeia foi uma forma de alguma forma de desconstruir a nossa prática, né? A partir de uma influência que foi sendo usada pelo colonizador, né? Então a gente tem que entender até que ponto a gente é afro-ameríndio, afro-indígena e essas influências externas, de que forma elas vão interagir e de alguma forma podem interar, outra forma podem convergir de forma diferente, mas a gente tem que saber de onde é que elas vêm. Então, dentro da fraternidade do Caboclo Pena Branca, o senhor não trata do evangelho?
Eu uso leituras das mais variadas tradições, né? Quando eu preciso pegar um trecho da Bíblia, eu vou pegar aquele trecho da Bíblia porque são sábios, são escritores, são avatares, são importantes. Mas eu vou pegar um trecho de Hermes Trismegisto, do Caibalion, eu vou pegar um trecho de Ramatiz, vou pegar um trecho de uma frase de Fá. A gente vai pegar essas filosofias porque a gente sente que são elementos que ajudam a construir o nosso conhecimento enquanto espiritualistas. Mas efetivamente usar a base do evangelho, né, segundo o espiritismo, para estudar e falar de Umbanda, eu não consigo, porque vai existir, eu vou acabar fazendo uma leitura seletiva. Em algum momento eu vou esbarrar numa página que fala contra a nossa tradição, porque ela entende que não deve ser feito daquela forma ou daquela outra forma, né? Então a gente tem que, como a própria Bíblia, né? A Bíblia a gente não faz uma leitura como um livro normal, você faz uma leitura seletiva por livros, né? E isso dificulta o entendimento da leitura num todo. Então acho que a gente precisa rever e reconsiderar, ressignificar essas fontes de ensino, essas fontes de conhecimento para as tradições religiosas. Nós não temos um livro base, mas temos uma literatura maravilhosa, temos muitos autores que trazem um trabalho muito significativo para a nossa religião. Eu ia perguntar sobre a nossa literatura, porque de 20 anos para cá, né? Essa literatura tem sido colocada para nós de uma maneira muito boa, muito leve. Tem escritores maravilhosos que vão muito no profundo dentro do universo da Umbanda. Tem outros que ensinam as coisas mais no nível básico. O senhor acha que a Umbanda hoje teria condições de ter um código ético? Código ético, com certeza. Eu acho que é importante a gente, inclusive, discutir. Infelizmente, o sacerdócio dentro da Umbanda, ele nos impede de trabalhar esses valores em comum, porque para muitas pessoas isso é meio de sustento. Então, as pessoas estão vendendo um serviço espiritual e não estão vendendo uma tradição religiosa. Elas não estão disseminando uma tradição religiosa, estão vendendo um serviço. Então, se você vende um serviço, vai ter a questão de quem compra, de quem paga, né, do produto, né, e tudo isso vai, em algum momento, encontrar alguma barreira ética, né? Então, você falar que a Umbanda pratica o bem e fala do bem e quer o bem para as pessoas, e na mesma frase ou no mesmo momento, 2 momentos depois, uma cantiga depois, vai cantar para o diabo ou para Satanás e tá tudo bem, eu entendo que, né, é um contrassenso que a gente não pode mais permitir. Ou a gente é do bem ou a gente não é do bem, né? Não existe esse flerte, né? Esses valores não são valores religiosos, são valores de filosofia de vida, né? São da construção da sua identidade enquanto ser humano, né? A gente está numa religião para quê? Para progredir, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, como é que eu vou usar de uma expressão que me liga, né? Que está diretamente associada ao positivo, quando eu vou usar de uma expressão que está associada ao negativo? Fora a questão da raiz ancestral. Dentro da estrutura tanto do candomblé Angola, do Jeje, do Queto, não existe nenhuma divindade que me associe ao diabo ou alguma força negativa e antagônica. Você vai ter energias que você tem que superar em função da sua trajetória, das suas polaridades, da sua caminhada. Agora, que uma representação do mal nessas religiões não existem. Então, é uma tentativa efetiva de você dizer que a Umbanda é terra de ninguém, onde você pode ir lá e fazer o que você bem entende. Sim, mas essa nomenclatura, através dos pontos, ele não foi trazido para nós através da oralidade? Quem trouxe isso? Isso foi modificado pelo ser humano? Como é que isso foi? Como é que isso chegou? Essa nomenclatura do diabo? Sim, isso não, muito, né? muito Porque isso é muito associado até a Exu. Sim. Né? Nos pontos de Exu, muitas vezes a gente vê numa quimbanda e tal. Então, como é que isso veio? E como é que a gente pode fazer esse trabalho de modificação? Por exemplo, lá em casa, existem alguns pontos que o próprio Somlambeiro, ele modifica. Uhum. Ele muda, ele tira a palavra. Sim. E substitui. Né? Esse é um trabalho que nós fazemos lá. Embora muitas casas possam não fazer. Sim. Né? E ok. E aí, é isso que eu quero pontuar com o senhor. Como é que se senta numa mesa para dizer, olha, vamos montar o código ético da Umbanda? A Umbanda, ela tem que ser direcionada... Será que vai chegar esse tempo da gente sentar numa mesa, os dirigentes, e chegarem a um consenso, na verdade, de que isso pode, isso não pode na Umbanda? Olha, com certeza não.
né? Eu acho que a Porque gente tem vai... aquela frase, né? Cada um Sim. mexe a panela do seu jeito. Vou explicar da primeira pergunta, né? Quando é que o diabo entrou na nossa religião, Isso. né? O diabo entra na nossa religião em função de um processo de defesa do negro e dos seus valores, da sua ancestralidade, dos seus assentamentos, dos seus segredos, né? Então, quando ele entendeu que os colonizadores, quando ele entendeu que os senhores de escravo tinham medo de uma força associada ao negativo e que eles identificaram como diabo, então tudo aquilo que eles poderiam fazer para associar aquilo que estava ali dentro de um buraco, ou debaixo de um peji, ou num cantinho que estava lá, que era objeto de culto, ele falou, não chega aí perto não, que isso é coisa do diabo. E aí aquilo afastava, né, as pessoas ali, né? Então você criou esse mito do diabo, de Exu, e não precisava ser Exu, qualquer divindade que era alimentada e se compartilhava daquele animal ou daquela alimentação que ficava ali, as pessoas entendiam, eu estou dando comida para espírito, esse espírito é negativo, ele é diabo e ponto. E o negro africano sempre se encarregou de deixar isso bem claro. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Hoje se usa a figura do diabo, do mal, de Satanás e de dessa frequência que Exu caminharia, né, segundo essas pessoas, para amedrontar, para ameaçar, para de alguma forma mostrar que a Umbanda se presta à prática do mal, à prática do negativo. E eu acho que o mal está dentro do ser humano. O mal não pode ser imposto a nenhuma divindade, a nenhuma entidade. Eles vêm aqui, eles são sábios o suficiente para entender que você vai me canalizar e você vai direcionar a minha energia conforme a sua reputação, conforme os seus valores de vida. Ou seja, não é a entidade que faz. Quem faz é o médium. Quem faz é a casa. Quem direciona o trabalho espiritual para o negativo é a casa. E a entidade vai se permitir, enquanto energia, porque a energia ela é algo muito forte e poderoso, e da mesma forma como essa lâmpada hoje nos ilumina, se eu meter a mão nela, ela vai me queimar. Então, a energia está ali para servir o homem no positivo e no negativo. Cabe ao ser humano que tenha o mínimo de inteligência e consciência do que ele quer fazer com essa energia, canalizar da melhor maneira possível, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, existe uma clientela voltada à prática da baixa magia, voltada à prática da demanda, voltada à prática dos valores dos bens egoísticos, né? E se passa para as pessoas que a Umbanda é esse espaço, onde você pode chegar lá e fazer todo esse tipo de prática. E hoje a gente vê em algumas casas, sim, alguns pontos que eles chamam de pontos de demanda, onde se usa a figura do diabo, Satanás e outras entidades que não pertencem à nossa tradição, para de alguma forma afastar espíritos negativos ou afastar forças que antagônicas ao trabalho. Mas essas forças são todas filhas do mesmo Deus, como o diabo também é filho do mesmo Deus, porque tudo é criação dele. Então elas não vão se assustar com nada, elas vão se assustar com elas próprias e com a energia que elas próprias estão liberando naquele ambiente. Então é um trabalho de conscientização primordialmente da assistência e dos médios que estão canalizando isso para o seu trabalho, né? Quando você fala, o nosso dirigente lá e muda uma palavra de um ponto porque ele entende ser importante para o trabalho. Por quê? Porque a cantiga ela é uma prece, a prece é uma invocação. E a invocação é um padrão energético que você estabelece para aquele local. Claro. E as pessoas que vão ali, elas querem buscar o quê? Melhoria para os seus caminhos, elas vão buscar felicidade, elas vão buscar paz, vão buscar amor, elas não vão buscar negatividade. Então você imagina um local com 100 pessoas vibrando negatividade. O que a gente vai colher dali, né? Aonde é que está o axé daquilo? Não existe. Então esse código ético ele tem que passar inicialmente por isso. Primeiro, por quem são de fato os zeladores de direito, né? Porque hoje todo mundo, né, deu um quá, botou uma saia, deu um brado, já se intitula zelador e abre casa. Então isso precisa ser revisto, com todo respeito à mediunidade de cada um de nós. Que a gente não está né? questionando mediunidade. Mas os caminhos espirituais que vão levar um médium ao sacerdócio são muito longos e de muita preparação. Eu hoje com 27 anos, 14 anos de casa aberta, me permito dizer que estou engatinhando. Sim, né? sim. E com todo respeito a pai Roberto, que tem toda essa trajetória, com todo respeito
ao meu zelador que tem 50 anos de iniciado, né? E em alguns momentos eu vejo que ele é de uma humildade enorme, Sim, pai Roberto também. sabe, de uma simplicidade enorme, e é um homem com todo esse cabedal de E conhecimento. cada vez que a gente, cada dia que a gente acorda, a gente descobre que não sabe nada. Não sabe nada. Então, eu vejo essas pessoas que, de repente, do nada, Detentores de uma verdade, surgem para um sacerdócio com casas abertas e com seguidores. Então, o caminho da ética começa por aí, né? Quem pode fazer isso, pai, hoje? Uma pessoa muito influente e poderosa que tenha como reunir essas pessoas e falar que a nossa religião está com os dias contados, da maneira como ela está sendo conduzida e da forma como a internet tomou conta e banalizou os nossos valores e a nossa tradição. Nós estamos com os caminhos, com todos eles direcionados para o apagamento da nossa religião. E eu venho falando sobre isso durante muitas vezes. Eu tive num congresso agora recentemente, estou indo para Recife falar sobre isso também. A gente tem que buscar resgatar a nossa tradição o mais rápido possível, antes que ela se perca, porque esse espaço do Tudo Pode está gerando, né, uma geração de pessoas que está descompromissada com a nossa raiz ancestral. Eu não preciso de pai de santo, não preciso de mãe de santo, eu preciso de uma energia que pega o meu corpo, que eu não sei nem quem é. Eu não sei nem quem é. Ela vem, fala, faz o que quer e me dá o direito de abrir casa, fazer o que quiser. E vão ter pessoas que, infelizmente, porque credulidade ou até por maldade, porque existe clientela para isso, que vão se aliar a essas pessoas. Isso não é uma realidade só da Umbanda. A igreja evangélica está passando por isso, a igreja católica está passando por isso, né? É uma mudança do perfil daquelas pessoas que buscam religião. Religião é o ato de religar, é o ato de estar junto, mas junto em torno do sagrado, não em torno do projeto pessoal de ninguém, não em torno do projeto de vaidade de ninguém, da construção dos valores pessoais de um indivíduo. Isso é fanatismo. É muito sério mesmo. É muito sério. É muito sério isso que a gente está conversando aqui, é muito profundo. Eu particularmente confesso ao senhor que é bastante informação, mas a gente precisa realmente falar sobre essas coisas. A federação não está apta para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho tido um contato hoje eu posso dizer que eu sou amigo de todos os presidentes de união, de federações, e eu vejo que eles têm muita dificuldade para justamente, inicialmente, reunir o povo, né? E eles têm uma visão muito negativa deles em relação a isso. Por quê? Porque hoje a impressão que dá é que eles somente são um órgão que recebe a mensalidade e não fazem nada. Eles são uma instituição normativa e representativa. Eles não têm poder de polícia, eles não podem determinar o que é feito e o que não é feito, porque existe uma lei maior que garante a liberdade de crença e de culto. E aí eu vou entrar na sua casa e dizer que você está errado. Deveria sim existir um pacto ou existir uma carta compromisso em que a gente dá direito a essas instituições de fiscalizar. E aí a fiscalização daria direito de, se eu não estou seguindo daquela forma, sim, conforme um regulamento que eu aceito e que eu assino embaixo, de ser fiscalizado. E isso eu entendo que seria positivo, pois geraria um selo de qualidade, sim, geraria uma reputação... Se fosse o ISO 9000 Isso, uma reputação de instituições sérias filiadas a uma federação, mas você também entra na questão financeira. Como é que eu vou garantir um selo a pessoas que eventualmente podem não querer e vão se desfiliar da minha federação e a outra não exige, e aí eu perco associados, eu perco federados. Esse é um trabalho que já vinha sendo feito por outras instituições e que deu com os burros na água. Hoje eu reúno um grupo de sacerdotes que a gente fala muito da gente para a gente mesmo, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, e a gente se preocupa em preservar a nossa tradição, e sem tabu. Quando a gente vê algo que a gente não concorda, a gente vai lá, irmão, faz isso não é assim não. Você quer ajuda? Tá precisando de ajuda lá? Eu vou te ajudar. E esse não é assim não. Esse sacerdote concorda, entende? Isso. Porque tem isso, a gente esbarra muitas vezes, né, pai? O senhor sabe perfeitamente, lidando com pessoas há tantos anos, que existe uma coisa chamada ego. Vaidade. A vaidade. Com certeza. Que é o que move essa galera que tá aí, sim, nas redes sociais. Sim. É uma galera que tem ego, que, sim, tem vaidade. Sim. Tem pouco fundamento, é fundamento raso, com muito ego. Sim, verdade. Funciona pra internet? Funciona. Mas, sei lá, na sua casa. Então, é isso. O senhor, ainda que nesse grupo, conseguindo fazer essa regrinha, né? Vamos dizer assim.
ainda não esbarra no ego de alguém que... eu acho não, que... mas eu aprendi assim. Eu acho que é mais uma ajuda, né? Eu acho que... outro dia eu tava falando com um amigo meu, eu falei assim, a gente nunca vai conseguir ser sozinho pra nada, não adianta isso, não existe isso, né? Eu fico muito triste quando as pessoas falam, não, eu resolvo tudo sozinho, na minha casa eu sou sozinho. Nunca, religião não se faz sozinho, né? E eu tenho dentro da minha religião pessoas, sacerdotes que eu admiro, que eu respeito, que eu peço conselho, que eu choro no ombro e que vem também chorar comigo, e a gente conversa e a gente se ajuda, mas a gente também se critica. A gente também fala, olha, isso que você está pensando não é bem assim, não é diferente. Por que é diferente? Por isso. E aí a gente precisa estar muito desarmado e saber muito o que gosta mesmo da pessoa, porque hoje tudo caiu na crítica pessoal, né? Sim, sim, então sim. eu tô criticando, eu não critico ninguém, eu não critico a pessoa, eu critico o que ela pensa, que às vezes pode inclusive estar de forma equivocada, ou então eu estou entendendo de forma equivocada, né? Então, às vezes a gente defende alguns valores que não tem a ver com a pessoa, e não é nada pessoal, é somente do ponto de vista do que eu posso fazer para melhorar e a visão da pessoa em relação àquilo. Dentro desse grupo a gente se respeita muito e se gosta muito. Então a gente sabe que se eu falar alguma coisa para você, não é porque eu não gosto de você, ou porque eu tenho alguma opinião com você, não é uma ofensa pessoal. É algo que eu quero bem para sua casa, algo que eu quero bem para você, e eu acho que eu posso colaborar. Você me permite colaborar, irmão? Tá. Como é que você faz aí que eu não faço na minha casa? Bom, eu faço assim, faço assado. Quer uma ajuda? Né? Eu vou aí. Não precisa falar para os seus filhos, não. Ninguém vai saber que você não sabe. Eu vou chegar, a gente vai conversar, vamos estruturar tudo. Porque cai nisso também, né? Cai nisso. E antigamente, meu pai de santo me falava sobre isso. Quando você iniciar uma pessoa de candomblé, as pessoas se convidavam, não só para testemunhar, mas para ajudar. Então iam vários zeladores lá para jogar o buzo junto para confirmar aquele iaô, iam várias pessoas para bater palma para aquela saída, para ajudar, para levar uma comida, levar uma coisa para o almoço, né? Então as pessoas se ajudavam. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas, né, só vão para comer e para beber. Só vão para comer e para criticar. E para criticar. Ou seja, se eu vou à casa do meu irmão e tem algo para criticá-lo, para criticar não, para ajustar com ele ou para aconselhá-lo, eu não vou fazer isso depois que eu fui na casa e que eu participei de tudo e que no final eu vou fazer isso. Isso não vai acontecer porque eu participei de tudo antes. Eu estava lá antes, eu bati palma antes, eu ajudei antes, então eu estou vendo o resultado final daquilo. Então eu não vou ao final para bater palma e dizer que está certo ou que está errado, porque eu participei de tudo desde o início. Então isso que me torna diferenciado em alguns momentos. Por isso que, infelizmente, eu não vou à casa de todos. Não consigo, primeiro porque o local do trabalho não deixa, mas eu não consigo ir à casa de todos. Por quê? Porque a gente tá na nossa casinha lá tranquilo, devagarzinho, quietinho, né? E nem sempre a gente consegue sintonizar. A prática religiosa é sintonia. Se eu estiver lá e eu não estiver conseguindo sintonizar o que eu estou vivendo, eu prefiro não estar. Né? Mas dentro dessas casas desses irmãos, eu não vai correr esse risco, porque eu não vou no último dia, eu vou no primeiro. Sim. Né? Para ajudar, bater palma junto, cantar, chorar com ele, sorrir com ele. Limpar o salão junto. Passar uma vassoura. Participar de tudo. Exatamente. Como um coletivo. Exatamente. E o que a gente está falando aqui, a gente não está criticando a mediunidade de ninguém em nenhum plano, até porque isso é uma coisa que não se discute. Eu não estou aqui para questionar a espiritualidade do pai, nem ele questionar a minha. A gente está falando de práticas espirituais, de práticas de hoje em dia que a gente às vezes não entende, porque a gente vem de uma outra geração, de uma outra escola. Então fica muito difícil para a gente, entendam. Eu tenho 49 anos e 25 anos dentro de uma mesma casa espiritual. A gente sabe que a rotatividade dentro dos terreiros aumentou muito. Muito, muito. Ela sempre existiu? Sempre. Mas hoje, muito mais. Porque é só o pai de santo, o sacerdote, falar qualquer coisa com o alecrim dourado. Não posso ouvir que o alecrim dourado vai embora. Eu tô falando isso pro senhor porque eu vim de uma casa aonde o pai mineiro, que é o guia-chefe da casa, deu muito duro na gente. Naquela geração que entrou há 25 anos atrás. Escutem bem isso. A gente que tá lá há 25 anos, que tem uma turma que ainda está, a gente levou couro do pai mineiro. Mas o couro do pai mineiro, com amor, obviamente, mas com muita disciplina, fez o couro da gente endurecer. Não é qualquer coisa que esmorece a gente, não. Com certeza não. Porque a gente é feito de outro material. A gente é feito de pé no chão, a gente é feito de luta, de saber lavar um banheiro, de limpar o cuspidor.
aonde nada é considerado um trabalho menor, porque a gente está fazendo em prol da espiritualidade. Hoje, o médium de Umbanda, seja, não sei na sua casa, mas seja ele aonde for, tem milindres. Muitos. O pai de santo não pode falar nada. Muitos. Que ele pega... A gente lá em casa, se eu brigasse com o senhor era meu irmão. A gente brigava. Pai Mineiro chegava, Alex fazia as pazes com Viviane fazia... Não quero fazer. Ah, não quer fazer? Os dois na assistência. De roupa branca, de guia, na assistência, sem poder incorporar. Vão aguardar. Sem poder incorporar. Hoje, se o pai mineiro botar alguém sentado na assistência, a pessoa vai embora. Vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Não se tem compromisso, não se tem respeito. E aí vai dizer, porque eu fui maltratada dentro da casa de Umbanda e processo pai de santo. Isso não é maltrato, pai Alex. A escola que eu vim, eu nunca fui maltratada, eu amo meu pai. Eu acho que tudo se justifica na palavra pai, né? Se ele é o pai e tá ali criando, educando, formando, preparando os seus filhos, em algum momento vai existir a bronca, vai existir a correção, vai existir a advertência. Sou totalmente contra a violência dos terreiros. Eu acho que as pessoas têm que saber separar o que é tóxico, o que é nocivo, o que é abusivo da correção, do direcionamento e da disciplina. Religião é um local de disciplina, de progresso espiritual e de transformação de pessoas, né? Então, se a pessoa entrou por uma religião, ela não se transformou, não mudou, não melhorou, não cresceu, ela está no lugar errado, né? Porque as religiões, ela tem essa função de transformar e de melhorar as pessoas para a vida. E esse trabalho, eu acho que é função dos zeladores, dos líderes religiosos. Se a gente não consegue fazer isso com o nosso adepto, a gente está pecando profundamente. Então, eu não posso mais chamar a atenção de um filho de santo, eu não posso mais dizer para ele que ele está certo, que ele está errado. Eu preciso fazer isso, porque senão, infelizmente, a minha casa vai se tornar num grande clube. Mas a gente percebe isso. A gente percebe que há uma mudança das pessoas, principalmente em se falando de saúde mental, que hoje é tudo muito falado, inclusive na nossa casa, o pai mineiro, ele é um preto velho que indica a terapia, porque ele entende que o processo de psicoterapia melhora o processo de cada um dentro, transforma o médium, faz um médium melhor, enfim. Mas, com todas as síndromes que hoje tem nome, que na nossa época eu descobri que eu sou TDAH. Eu recebi um post com as características do TDAH em adultos. Eu falei, gente, eu sou TDAH. Nem sabia. Eu tenho tudo isso aí. E não morri, eu nunca tive tratamento para isso. Eu nunca tomei remédio e tô aqui. Exatamente. Tenho minhas questões? Tenho. Meu pai e minha mãe não eram pessoas tão maravilhosas quanto eu, de repente, achei que poderiam. Ok, mas não morri, tô aqui. Mas como você disse, você é feita de um outro tipo de couro, né? Outro tipo de material. Exatamente. O meu pai, ele me educava assim, se você chegar aqui chorando que você apanhou na rua, você vai apanhar de novo. Então você era obrigado a ser forte na rua. Hoje, a gente educa os nossos filhos diferentes. Eu tenho duas e eduquei diferente do que meu pai e minha mãe me educaram. Talvez porque eu não quisesse pra você, né? Quisesse pra elas o quê? Sim, mas eu também acho que às vezes elas são inseguras diante da vida. Sim. Coisa que eu nunca fui. Eu sempre meti a cara e fui. Se desse certo, bem. Se não desse, eu voltava. Tenta de novo? Tenta de novo. É isso aí. Nós somos feitos desse material Sim. de insistência, de peleja. A gente ia atrás daquilo que a gente queria. Isso. Hoje, a gente vê os jovens se frustrando com muito pouco. Verdade. E como que faz, pai Alex? Para esse povo? Eu acho que a questão... Hoje, infelizmente, os terreiros ainda têm uma função muito importante que são hospitais de almas, né? Sim. E aí você vai se remeter à palavra psicologia. A terminologia psicologia, ela tem um prefixo chamado psique, que fala do quê? Da alma. Psique é alma em grego, né? Então, o que o terreiro faz? Ele cuida de almas. Então nós somos um grande hospital que cuida e sempre cuidou de todos esses transtornos que hoje têm nome, mas que tinham no espaço de terreiro a garantia do colo do preto velho, da bafalada do caboclo, da gargalhada do Exu, ou seja, isso sempre foi tratado, né? Quando você começa a abrir muito o leque de possibilidades, né? E eu falo isso para os meus também, você oferece uma Umbanda fast food, né? Onde você vai lá no cardápio e escolhe o que você quer, você não está se permitindo viver aquilo que o seu preto velho, o seu caboclo, a sua criança, o seu Exu
tem para te oferecer e que vai resultar no teu resultado, né? Então nós somos muito resultado da bengala do vovô, Sim, somos muito resultado sim. do grito do caboclo, Sim, porque isso nos sim. transformou em pessoas melhores. Sim. Talvez as técnicas tenham mudado, mas a essência não pode mudar nunca, né? E as pessoas, quando elas se perdem nesse caminhar, elas vão entender que quase sempre essas relações familiares, né, que estão desconstruídas em casa, elas vão acabar sendo resgatadas do terreiro, Sim. né? Quantas pessoas tendo seu pai de santo, o pai carnal que não tiveram, Sim, eu sou a uma. mãe de santo, né? Vou fazer esse adendo. Na mãe de santo, a mãe Sim, carnal que não sim, tiveram. sim. Então o pai vai precisar ser pai mesmo, a mãe vai Sim, precisar sim. ser mãe em todos os Sim. sentidos. E nesse momento é que a gente precisa entender que esse médium ele está precisando muito desse lado fraterno, né, da irmandade, da família, da comunidade, e o lado de pai e o lado de mãe. Então, a gente não pode de forma nenhuma se furtar a isso. Eu fazendo um adendo sobre isso, que eu estou falando aqui do meu pai e da minha mãe carnal, eu sou uma pessoa, eu já comentei sobre isso aqui, que hoje a gente tem nomenclatura para isso, antigamente a gente não tinha, aonde eu tive uma criação muito tóxica, abusiva. Meu pai era um homem muito honrado, muito honesto, muito trabalhador, porém um homem desequilibrado em relação aos seus vícios, né? Era um homem muito grosseiro diante da vida. Eu era filha única e ele não sabia amar, né? Meu pai nunca me deu colo, ele deixou de me dar colo quando eu comecei a crescer um pouco mais. Então eu costumo dizer, e eu já disse isso várias vezes, que a Umbanda me salva nesse sentido, porque eu, como uma alma muito sensível, eu sempre tive o afeto como expressão realmente de estar junto de alguém. E minha mãe sempre foi uma mulher muito omissa, muito fria, e o terreiro me salva. Quando eu entro no terreiro, através de um processo de saúde, que eu encontro o Pai Mineiro como guia-chefe, o Preto Velho, ele me resgata de um lar violento, dizendo: minha filha, eu te amo. E por todos os... Porque eu fui uma médium problemática, tá? Hoje, mãe Viviane, pra estar aqui bonitinha falando pra vocês, de torcinho de crochê, bonitinha. Foi reconstruída. Eu sou uma outra pessoa. Ainda não estou totalmente lapidada dentro das minhas fragilidades. Mas, dentro do que eu era, há 25 anos atrás, o que eu sou hoje... Eu sou um primor, uma flor de criatura, onde eu gritava dentro do terreiro, onde eu fui uma filha realmente muito rebelde. Obediente, mas muito rebelde. Se alguém falasse uma palavra torta, eu já estava gritando e botando um terreiro abaixo praticamente. Então esse Preto Velho, ele me disciplinava. Ele batia o cajado dele no chão, aqui quem manda sou eu. E aquilo me... Cala a boca que você está na minha casa. É a voz do pai. É a voz do pai, o tempo todo, né? O pai que era tão frágil de referências, porque o meu pai faleceu, já fez um ano, e ele me deixou trabalho e honestidade como herança, como valores. E o Pai Mineiro, ele me deixa amor. Ele diz: minha filha, podem falar o que for de você, eu confio em você. Eu tenho orgulho de você e eu te amo. Então isso quebrava dentro de mim todas aquelas dificuldades psicológicas, emocionais que eu trazia comigo. É aonde o senhor está dizendo que o terreiro entra, que o terreiro é ativo dentro das suas questões emocionais. Sim. Com os seus médios. Então, o pai era o pai, nunca deixou de ser o pai, disciplinador, mas amoroso. Aquele que se levantava do banquinho depois de dar uma bronca, vinha, me abraçava e dizia: eu te amo, minha filha. É pro seu bem, é para você caminhar. E hoje, quando eu estou diante desse Preto Velho, embora ainda com as minhas fragilidades, ele olha para mim e diz: eu tenho orgulho de você. Da pessoa que você está se tornando. O caminho que você está buscando, o caminho do amor, o caminho... Então isso para mim... é lucro, eu só tive a ganhar. Agora o senhor já pensou se na primeira batida de cajado no chão, eu pegasse minhas coisas e fosse embora? Dou as costas e vou embora. Vamos embora, eu vou ficar aqui, nada pra Preto Velho tá me chamando. Eu quero é que ele me chame mesmo. Com certeza você não estaria aqui. Com certeza eu não seria o que sou hoje. Não estaria aqui, com certeza então, não. Pra você que é médium de Umbanda, que tá ouvindo a gente, pra você que não é adepto da religião, mas tem curiosidade, Umbanda é coisa muito séria. O Preto Velho tá ali para te dar colo, para te aconchegar, para te dar acolhimento, mas também para te disciplinar para a vida.
Quando um preto velho pede para você procurar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, porque você está numa crise depressiva, onde tudo já foi tentado, então, vá para se curar. Você não pode continuar sangrando no colo de quem não te machucou. Exatamente. A Umbanda, ela vai te curar trazendo esse abraço de preto velho. A minha vovó, ela usa esse recurso. Quando eu tô muito pilhada, ela desce. Ela diz, eu vou ficar aqui porque eu vou baixar. Pra ela acalmar a aqui, energia, equilibrar tudo. Porque às vezes eu quero falar, porque eu sou de Oxum, mas eu tenho a Yansan atravessada. E aí eu quero falar e ela diz, não é a hora. Você vai falar besteira. Calma aí. Calma. Que antes eu não tinha esse recurso. Então hoje ela me toma e ela diz assim... Aí ela fala pro presidente da casa assim, Carlinhos, deixa que eu vou acalmar ela aqui. E fica, ó. Até eu bufar Daqui bastante. a pouco eu tô liberando. Até eu tá bufada, aí ela vai. Então isso pra mim é Umbanda. É muito importante todo esse lado da preparação do médium. Outro aspecto que é muito importante quando eu vejo tudo isso que você está falando, que é lindíssima do ponto de vista emocional, psicológico, é a questão do desenvolvimento mediúnico, né? Quem é esse médico que chega no terreiro buscando reconhecer sua espiritualidade? Tivemos agora uma reportagem muito séria no Fantástico falando sobre isso, né? De uma menina e de casos no Brasil inteiro em que a pessoa se percebe com 28 personalidades. E aí você vê dessas 28 personalidades, 28 entidades. Né? Até que ponto isso é entidade, então, isso não é personalidade? Transtorno de personalidade, isso é uma mediunidade. É uma mediunidade. Ou então, e onde é que está esse zelador que não foi formado para identificar isso? E onde é que está essa pessoa que nunca passou por um ponto riscado, um ponto cantado, uma confirmação, um amaci, uma camarinha, para entender o que é espiritualidade e o que é um transtorno de personalidade? E onde é que está a sensibilidade de um pai mineiro que entende que o mundo não se restringe à realidade da senzala em que ele viveu e fala, vai procurar uma terapia, filha, porque aqui você vai encontrar o apoio espiritual, o apoio fraternal, o apoio familiar que faltou na sua casa. Agora o apoio psicológico, técnico, o apoio de um profissional que vai avaliar a sua mente, como ela funciona, aqui você não vai ter porque a gente não tem esse preparo. Então é uma rede de pessoas e de formações que precisa ser valorizada. E aí nós voltamos à questão do desenvolvimento mediúnico dessa pessoa que se prepara para ser um médium de atendimento e que precisa entender as facetas de uma mediunidade, se é que é mediunidade, se é que são transtornos de personalidade, bipolaridade, esquizofrenia, ou então essa pessoa que passou por nenhum acompanhamento e que usa da sua, entre aspas, mediunidade para orientar outras pessoas. Sim, né? sim. Até que ponto isso de fato é o uso consciente da sua mediunidade ou é o extravasar dos seus transtornos emocionais e psicológicos? Sim. Isso é muito grave, por isso que a gente tem que se pegar assim em tudo que fala da nossa ancestralidade, das nossas raízes. Por mais que nós não tenhamos tido esse suporte da hoje medicina contemporânea e moderna que fala dos transtornos, mas nós tivemos uma escola que tinha uma pessoa chamada orientadora educacional, né? Que sofrem muito, inclusive, porque tem que entender tudo o que está acontecendo. Tivemos um caso recente agora de uma médium que entrou em transe dentro do colégio. Ai, sim, eu soube. E que não teve ninguém que pudesse ajudá-la, pelo contrário, né? Ainda sofreu uma discriminação. Onde é que está a orientadora educacional desse colégio? Onde é que está uma assistente social desse colégio? Ou seja, ela foi vítima de todos os profissionais do colégio, de todas as pessoas que poderiam estar ajudando, independente do que ela estava passando, ela estava fora do ar, ela estava inconsciente, ela precisava de acolhimento, de suporte, né, de alguém que garantisse a segurança dela em todos os níveis, não só físico como emocional. Sim. E ela não teve isso, né? E aí a gente entra na questão do sacerdote, né? Que sacerdote é esse que não preparou a sua médium para entender, né, as facetas dessa mediunidade em formação e que chegou a causar talvez um transe mediúnico no colégio? E por que isso aconteceu? Se existe todo um trabalho de preparação do médium para que justamente ele não tenha esse tipo de alteração, né? Sim. E obviamente que vão existir fases do desenvolvimento, mas aí é que está a formação e a preparação do sacerdote. Qual foi o gatilho, né? Qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho? Verdade. Pai, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Sim, claro. Pra gente não estourar esse tempo, tá bom?
Vamos falar do Umbanda Rio? Vamos falar do Umbanda Vamos falar Rio. do Umbanda Rio. Então eu vou deixar o senhor à vontade para falar do Umbanda Rio e depois eu faço um bate-bola com o senhor para a gente poder encerrar. Beleza, Umbanda Rio. O que é um Umbanda O que é um Rio? Umbanda Rio? Umbanda Rio é um movimento. E antes do senhor começar, eu já quero pedir minha camisa, tá? Por favor. Com certeza. Por favor, Camila, já tô pedindo minha camisa aqui, hein? Essa aqui é uma camisa que a gente fez especialmente para a direção de Umbanda Rio, né? Para o staff. Mas todo ano tem camisa. Esse ano, a camisa oficial desse ano já está sendo preparada, tá lindíssima. Porque agora eu sou influencer, nesse azul, viu? Aqui, ó, nesse azul que vocês estão vendo, só voltar. Muda aí, Hermínio. Olha como o seu tá bonito aí. Tem óculos de cabelo pretinho. Aí. Nesse azul aqui, ó. Nesse azul, a camisa nesse azul tá saindo. E com certeza, Mãe Viviane vai ganhar uma lindíssima. Vai ganhar uma lindíssima. Vamos lá. Quando eu vou mandar o modelo. Então, o movimento Banda Rio, ele começou há 10 anos atrás, no encontro de amigos, né? Então, a gente tinha vários amigos de alguns terreiros próximos, pessoas que se falavam. Na época não era nem assim tão visível o Instagram, Facebook, era o Orkut ainda, né? Finalzinho do Orkut. Sim, sim. E a gente se falava muito num grupo que tinha no WhatsApp. A gente criou um grupo no WhatsApp chamado Umbanda Rio, e depois esse grupo virou Aldeia DM, né? Então, veio 2 grupos de WhatsApp que se falavam muito e a gente não se conhecia, né? Então, era um grupo que não parava. O dia inteiro falando de macumba, falando de santo e o tempo todo. E aí, vamos marcar um encontro. E é hoje, amanhã, é hoje, amanhã, é hoje, amanhã. Marcamos do Parque Madureira. E aí, um foi falando para um, que foi falando para o outro, que foi falando para um, que foi falando para o outro. Quando a gente foi fazer uma contagem de quantas pessoas tinham previstas para estar no evento, já eram mais de 200. E eu falei, gente, eu não tenho uma caixa de som, eu não tenho... A gente vai reunir as pessoas para quê? O que elas vão fazer lá? Vão chegar lá, vão falar, oi, tudo bom? Prazer, vamos se conhecer e vamos embora? Não, a gente criou algumas atividades, rodas de conversa, e aí eu dividi um grupo de pessoas que era do meu terreiro, e a gente sentou com esse pessoal, fez uma roda de conversa. No final, o Babalô Ivali dos Santos, que me acompanha desde o primeiro evento, esteve no evento e conversou com ele sobre os temas que estavam sendo discutidos nas rodas de conversa. Fizemos um tamborzinho no final, tocamos algumas cantigas e acabou. E para mim ia ser o encontro. Ia ser isso. Só isso. O pessoal, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. Falei, gente, calma aí que não dá para fazer daquele tamanho, daquele jeito toda hora. Eu tenho que pensar num sonzinho melhor, pensar numa estrutura melhor. Gente, chover. Gente, aí acabou que, tipo, eu não sabia que você tinha que pedir autorização do Parque Madureira para você reunir pessoas. O primeiro a gente não fez isso. A gente foi, marcou no local lá todo mundo e se reuniu. O segundo eu já fui na administração do parque, já solicitei a liberação do espaço. Eles foram lá, colocaram a rede elétrica, ligamos o som, colocamos um palco. E aí começou a coisa a crescer de uma tal maneira que já não eram mais 200, já eram 500, 600, né? E saímos dali, fomos para o Jardim do Meia. No Jardim do Meia, aí a coisa realmente ficou enorme, né? Porque do lado do Hospital Salgado Filho tem uma passarela, tem uma foto, essa foto até hoje, é uma passarela com um montão de gente de branco atravessando a passarela para vir pro Umbanda Rio, que era ali, a gente usava o coreto da praça para botar o som e as atrações, as barraquinhas em volta, e a gente começou a ver que os nossos mais velhos começaram a chegar pro evento. Um sol danado, não tinha cobertura, a gente não tinha nem mesa. Não tinha estrutura. Aí eu comecei a alugar a mesa e falei assim, olha, gente, paga aqui R$10 para ajudar na mesa e tal. Aí as pessoas acabavam a mesa rápido, né? E justamente quem sentavam? Os nossos mais velhos, nossos pais de santo, nossas mães de santo, acabava rápido as mesas. E o pessoal, não dá para fazer mais com aquele sol, não aguento não. O pessoal começava a chegar às 5 horas da tarde, porque era a hora que baixava o sol. Eu tinha que programar o evento para terminar às 9, só que no Meia. Hoje não mais, né? Inclusive, acho que foi um advento de Umbanda Rio. A Rio Luz colocou uma iluminação maravilhosa no Jardim do Meia. Na época a gente não tinha. Deu 6 horas, aquilo virava um breu. Então eu coloquei uma luz para tentar acomodar aquelas pessoas ali e levar a programação até as 7, 8 horas da noite, porque o pessoal começou a chegar às 5 por causa do sol. E aí continuamos ali e teve uma edição num ano que teve uma chuva horrível. Estava dando uma tempestade, uma calamidade enorme. E a gente, sabendo que a chuva ia vir, a gente transferiu do Jardim do Meia para o River, né, na Piedade. E fizemos mais 3 edições
no River da Piedade. Foi maravilhoso, já com uma estrutura maior, mesa, você tem espaço para barraca, tem espaço para uma lanchonete, banheiro, que a gente trabalhava com banheiro químico, né? O banheiro químico a gente sabe que é um horror, né? Horrível, um cheiro. Então a gente já tinha eram mais de 4 banheiros acessíveis, tem uma piscina onde a pessoa usava o banheiro da piscina, ou seja, era uma estrutura muito melhor. E aí as pessoas às vezes nos perguntam nas redes sociais, um Banda Rio bom mesmo era quando era na praça, quando era no lugar aberto, hoje vocês cobram tudo, hoje tem que pagar ingresso, hoje tem que pagar... Infelizmente, o evento cresceu de uma tal maneira e as pessoas que hoje visitam e frequentam o Banda Rio não é mais aquela galera que se reunia em torno de um bate-papo. Não eram mais aquelas 10 pessoas do grupo do WhatsApp que se reuniram no Parque de Madureira. E muito menos as 200 pessoas que inicialmente foram no primeiro. A gente usava o banheiro do Parque Madureira, você tinha que andar quilômetros para ir no banheiro do Parque Madureira, né? A gente pedindo às pessoas, olha, não joga lixo no chão, porque vão multar a gente e tal. Hoje a gente tem uma estrutura, não só de banheiro, do clube, são mais de 4 banheiros, segurança, limpeza, som, luz, são 2 bares funcionando simultaneamente, uma tela de LED, as melhores atrações do povo de axé que o pessoal gosta. A gente sempre traz uma estrela da MPB, um artista da MPB que o pessoal gosta, que tem a ver com a nossa tradição, que fale, né, com o nosso público, que tem esse conversa com o nosso público, né? Então a gente se preocupa em fazer um evento muito bacana. E aí tem que cobrar, né, gente? Infelizmente. Que loucura que vocês acharem que não tem que cobrar isso. Você vai estar lá no conforto, sentadinho na sua mesa, com acesso a banheiro, né? Ontem eu fui no Axé Mulher, tava muito calor em Sepitiba. Olha, um calor, pai. Danado. Um calor. Mas a gente tava lá, menina, eu suava. Eu toda montada de roupa de renda. Mas tava lá porque tava prestigiando o evento. E as nossas IAs fazem questão de botar aquele axó lindíssimo. E comprei a mesa, prestigiei o evento. Sabe por quê? Porque é um evento que está falando sobre a nossa religiosidade. Então tem que prestigiar sim. Você paga um show, às vezes, gospel, para uma mãe sua, para uma tia. Por que você não vai pagar para sua religião? Não é isso? Outro aspecto importante, Viviane, é que a gente não tem hoje nenhum apoio de nenhuma instituição pública, né? A gente reconhece e aplaude as iniciativas e tem recebido apoio da Lei de Incentivo, apoio da Secretaria de Diversidade Religiosa. Eu não sei se é por uma questão, né, de má organização de um Banda Rio ou se por uma falta de visibilidade e sensibilidade dessas secretarias, mas desde a primeira edição a gente nunca recebeu nenhum apoio institucional. E eu acho que até de certa forma isso nos dá uma certa tranquilidade de saber que esses valores que chegam para esses eventos são valores que não estão vinculados a nenhuma ideologia política, né? Então, porque a gente precisa mostrar que o movimento Banda Rio é um movimento político apartidário. A gente não defende nenhum partido. A gente tem uma ideologia. Se nós temos um partido e uma política, é a política do povo de santo, né? E dentro da política do povo de santo, infelizmente, o poder que está constituído, ele só se aproveitou do povo de santo durante esses anos todos. Sim. Né? Muito poucas pautas se transformaram em ações efetivas e até essas ações hoje são questionadas porque não trazem nenhum resultado efetivo. Ou seja, são pessoas falando por nós. A gente não tem nenhum religioso efetivamente no poder. São pessoas que falam pelos religiosos. Eu acho que talvez se nós tivéssemos um religioso, uma pessoa de terreiro no poder, ele poderia representar nossas pautas porque ele saberia nossas dificuldades. Com certeza. Né? Então, Com certeza. Hoje a gente não tem, de forma nenhuma, esse valor, esse incentivo, esse apoio de governo do estado, prefeitura do Rio, não temos. Hoje quem faz um Banda Rio são 3 loucos, né? Mandar um abraço para os meus irmãos, meus amigos, meus filhos, meus sócios, meus ogãs, Jorge de Oxalá e Léo de Xangô, que são meus sócios. Léo está comigo há mais tempo, o Jorge chegou há pouco tempo, mas é na cara e na coragem e na certeza de que vai dar certo, né? Porque a gente bota todo o nosso suor, todo o nosso, né, nosso trabalho. Hoje, inclusive, temos reunião mais tarde, depois temos um evento na Cidade do Samba, eu vou dar aula. Por quê? Porque a gente batalha muito para que o evento dê certo. Para que aconteça. Para que aconteça. Então, como
como é que estarão as vendas dos Os convites? O ingressos. senhor quer deixar um Isso, telefone vou de deixar meu contato? telefone de contato, vou deixar. Eu não tenho. Eu vou precisar O depois. senhor quer até- deixar o valor das mesas? Eu sei, Isso. mas se o senhor quiser deixar, Nós temos. tipo de pagamentos, através de Isso. Pix, cartão, deixa tudo direitinho, que a gente já tá no finalzinho, Uhum. e aí a gente pontua isso. Bacana. Nós temos um ingresso popular, um ingresso de meia praticamente, que é R$ 5 mais 1 quilo de alimento não perecível. Todo esse alimento vai ser direcionado para um quilombo em Valença, né? Então é um trabalho que a gente vem fazendo de reconhecimento e de resgate da nossa ancestralidade nos quilombos e nas aldeias indígenas. Então, tudo que for arrecadado vai para o quilombo em Valença. Um ingresso de R$ 10, que é o ingresso de pista, a pessoa pode ficar livre, solta à vontade. E temos a mesa a R$ 120. Esse ano, a mesa que você compra de R$ 20, ela não tem lugar marcado no mapa. Então, você chegou no evento, você escolhe onde você quer colocar a sua mesa. Isso facilita, por exemplo, grupos grandes que querem sentar todo mundo junto, fazer Sim. aquele mesão Sim, enorme. sim, sim. Então, todo mundo chegou lá, organiza, vai botando lá, montando a sua fileirinha, todo mundo senta junto, não tem um problema de você, eu comprei uma mesa 29, tá do outro lado, a outra é 50, tá do lado de lá, Sim, e aí sim. para compor, você tem que organizar. Não, você chegou no evento, chega cedo, lógico, a partir das 11 horas tá aberto, chega cedo com o seu povo e se organizem, né? Quantas pessoas são? São 10 pessoas ou 40 pessoas. A gente vai colocar lá 10 mesas direitinho na fileirinha e as pessoas vão chegando e vão entrando e vão garantindo aquelas mesas, né, para ficar todo mundo junto, né? Então, o ingresso popular a 5, com 1 quilo de alimento, o ingresso de mesa a 10, temos o O ingresso... ingresso de mesa não, o ingresso O inteiro. ingresso da pista, Da o ingresso pista. inteiro da pista Isso. é R$ 10. Tem o ingresso solitário, que é a pessoa que quer ir ao evento, quer sentar, mas não tem 4 pessoas para levar. Então ela tem um lugar na mesa, ela compra um lugar na mesa. E aí é legal que a pessoa às vezes conhece outras pessoas que também estão sozinhas naquele evento e que compraram lugar na mesa e acaba que aquilo vira uma amizade, as pessoas se interagem e tal, que é R$ 40. Então você compra um lugar na mesa, vão ter algumas mesas, um setor de mesas que é justamente para esse pessoal Para esse pessoal que tá comprou ali. um lugar, na, mesa. na Então, mesa. cada pessoa vai ter direito ao lugar na mesa. E as atrações estão maravilhosas. Já temos algumas atrações confirmadas. Tem a volta do Macum Bloco, que é o meu bloco de axé. Sim, maravilhoso. Tá voltando agora com um Banda Rio, né? Com a morte do Márcio Barra Vento, a gente perdeu o regente. E aí eu convidei a filha dele, a Letícia. Óbvio, Letícia, maravilhosa. Pra assumir o Macum Bloco. Letícia e ela... tocou na minha saída, viu, gente? Ah, lindo, né? Arrasou. Maravilhoso. Aí ela vai estar assumindo o Macum Bloco a partir agora da edição do Manda Rio, né? Com 32 atabaques, vai ser um negócio Inclusive, maravilhoso. nossa irmã Camila Aham. e Tati fazem curso com ela, então fazem parte Ó, do que legal. do Da Dicas de orquestra. Atabaque, já estão lá, já estão mega confirmadas para Maravilhoso. um Banda Rio. Então, viu? vai ter a orquestra do Macum Bloco com convidados. Tem Gabi do Canto de Terreiro, que vem diretamente de São Paulo, Fomo de Jagum, Gabriel Gogó de Ouro e Raíza Moser são os cantores que vão cantar com o Macum Bloco, junto com a Julie Salles, que é a vocalista oficial. Tem o grupo Saravô e o Braguinha, que vai estar cantando também, Zé Carlos do Oxóssi e a escola de Curitiba do Zé Carlos do Oxóssi, Juliana de Passos, né, vai estar com a gente também. Ju, tive com a Ju Ontem vai estar com a gente também. E tem algumas novidades chegando por aí. Oba. Pai, se eu falo o seu telefone pausadamente, que o Hermínio depois ele vai botar no corpo do vídeo Isso. o seu telefone, Esqueci tá? de falar, tem Ito Melodia confirmado Opa, também. Ito Melodia. Só com os sambas enredo antológicos que falam de axé. Olha que maravilhoso. Ito Melodia Gente, e a você vai banda perder. dele. A banda Olha, dele. trouxa vai ser você se perder se um Banda Rio esse E ano, não viu? está fechado aí no cast de atração. Olha aí, viu? Ainda tem aquela novidade que te deixa sempre Sempre pro semana do finalzinho, evento. tá certo. Isso A aí. gente vai estar divulgando. O meu telefone é 21 979 36 7573. 21 979 36 7573. Tem uma ação muito interessante dos influenciadores, né? Um grupo de influenciadores grande que a mãe Camila e a Mônica, que é minha filha de santo, estão organizando e que a mãe Viviane faz parte. Você quer comprar a sua mesa, compre com os influenciadores. Isso. Né? E aí você vai ficar todo mundo junto lá, vão Isso, organizar isso. todo mundo A junto. gente tá aí nessa luta aí, a gente vai conseguir vender bastante mesa. E o legal é que fica todo mundo junto ali, a gente tá num interage. time muito bom e vai dar tudo muito certo. Maravilhoso. Vai ser um Banda Rio, vai ser
um marco para comemorar 10 anos de 10 Umbanda anos com Rio. direito a bolo de aniversário e tudo. Olha aí, ainda vamos comer um bolinho do Umbanda Vamos Rio. sim, vamos sim. Então, tá aí. Pai, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com o senhor, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Pra gente poder fechar. Tá bom. Oxalá. O ar que eu respiro. É tudo na minha vida. Pô, toda vez que a gente pergunta alguém pelo orixá de cabeça, a pessoa fala isso. É o ar que eu É respiro. o ar que eu respiro. É o ar que eu respiro, é o meu tudo. Curso de médiums, o senhor acha necessário? A escola de média ela se torna necessária em função de tamanha banalização das nossas tradições. Ou seja, tem que ter alguém preocupado em resgatar isso e oferecer para as pessoas conhecimento ancestral, saberes ancestrais de terreiro. E não é o meu saber do meu terreiro. Na minha escola eu falo de todas as correntes doutrinárias. Você vai aprender sobre Tendamirim, Primado de Umbanda, Ramatiz, Catimbó, Encantaria, Candomblé, Umbanda e as vertentes. Ou seja, esse médium que faz a escola de médium, ele vai poder sair dali escolhendo o que ele quer para a vida dele espiritual. Se ele quer ficar na minha casa, se ele quer ir para outra casa. E eu tenho sacerdotes que passaram pela escola de médios e hoje são sacerdotes com sua caminhada e seus ritos iniciáticos cumpridos e direitos recebidos. Isso para mim é muito importante. Umbanda Rio. Umbanda Rio é um sonho realizado, mas não é um sonho concretizado. Hoje o Umbanda Rio ele se realiza no dia 15 de novembro, que a data é um marco, né, histórico da Umbanda, em que os terreiros não vão lá se encontrar ainda, dentro da quantidade de terreiros que nós temos, né, em função muito de uma herança de que 15 de novembro é dia de macumba. Não, 15 de novembro eu posso afiançar a todos, é dia de comemorar a Umbanda. E a gente comemora a Umbanda como? Juntos, confraternizando. Então, tudo que você faz o ano inteiro, dá uma paradinha um dia no ano e vai lá ver seu irmão que você não vê há muitos anos, vai lá conhecer aquela casa que às vezes é da mesma rua que a sua e você não conhece, né? Vai lá ver a Umbanda que acontece extramuros do seu terreiro. É uma oportunidade ímpar. Você que não foi, precisa ter essa experiência de ver que a Umbanda ela não se resume à sua casa. A Umbanda ela é muito grande e ela se encontra todos os anos no dia 15 de novembro no Encontro Umbanda Rio. A gente quer que todos os terreiros mandem seu representante ou vão lá, levem bons vestidos de branco, botem sua camiseta, levem suas bandeiras. Vamos fazer uma grande festa. Ai. Influenciadores de axé. Influenciadores de axé. Hoje necessários na divulgação dos nossos valores, mas muito perigosos. Hoje eles representam um perigo muito grande se eles não estiverem sintonizados no código ético da Umbanda. A Umbanda precisa estabelecer uma ética mínima, senão a gente vai, a partir desses influenciadores, aumentar o processo ainda maior de apagamento das nossas tradições. As pessoas não estão preocupadas com o conteúdo que estão veiculando. Tudo é motivo para jogar na internet. E isso está tornando a nossa religião um espaço quase sempre de banalização e negatividade. Fé. Fé, eu acho que é o combustível que nos mantém em pé e que faz com que a gente não perca a esperança de um dia melhor. É isso, gente. Olha aí. A gente bateu um super papo hoje, tá? Teve hora que o pai Alex falou que eu falei, opa, peraí. Vou ter que rebobinar isso aí pra eu pensar direitinho no que o pai Alex tá falando. Cultura? Aqui, ó. Tá pensando o quê? Fala Manoecast não é mole não, queridos. Isso aí. Pai, eu queria agradecer ao senhor Eu que mais uma agradeço o vez, espaço. pelo carinho com que o senhor veio até a gente, com essa acessibilidade. Sou uma pessoa muito acessível e muitas vezes a gente esbarra, né, nessa inacessibilidade dos grandes, né? Quem dera. As pessoas se tornam grandes e acabam se tornando inacessíveis à palavra, a tratar de conhecimentos, né? A passar o seu conhecimento. Então, muito obrigada por senhor estar aqui com a gente. Nós vamos fazer do Umbanda Rio um sucesso, tenho certeza. E vamos trazer nessa edição especial do Fala Manoecast o Umbanda Rio, falando sobre isso, trazendo o pai Alex e fazendo com que vocês tenham consciência de que a gente precisa se reunir para falar de Umbanda de uma maneira correta, da maneira como se deve falar. Não por aí, à torta e à direita, ou falando qualquer coisa e dizendo, é assim porque eu mexo minha panela do meu jeito. Essa frase já não está cabendo mais. Só para encerrar, citando essa questão da panela,
A panela, ela usa uma metáfora da cozinha, né? E a cozinha de santo, pra gente, é uma coisa muito séria e muito linda, né? Porque é ali que você constrói a verdadeira magia, né? Então, você tem o poder da água, do fogo, da terra e do ar e da sua intenção no preparo da oferenda para o seu sagrado. E aí, é nesse momento que a pessoa usa essa justificativa ou usa dessa metáfora, cada um que cozinha a sua panela da mesma forma, mas o feijão, ele vai ser sempre feijão, o arroz vai ser sempre arroz, né? Hoje, infelizmente, as pessoas que usam dessa expressão nunca viram uma panela. Na pior das hipóteses, Verdade. na pior das hipóteses, elas conhecem o micro-ondas. Elas nunca, não enrolaram nunca um acaçar na vida. É Não verdade, pai. enrolaram a caçar. Então, para mim, as pessoas que usam desse argumento, elas deveriam primeiro ter a humildade de entrar na cozinha de santo e enrolar um acaçar. Bem enrolado. Depois elas podem falar que cada um cozinha a sua maneira. Tá aí, minha gente. Pai Alex de Oxalá, quem sabe bota na mesa. Quem sabe bota na mesa. Eu agradeço a vocês por estarem aí com a gente. Esse podcast vai ao ar no dia 12. Dia das crianças, Isso, né? Dia Parabéns das para as crianças. crianças. Então, Oni beijada, salve todas as crianças, que elas possam ter os seus direitos adquiridos, seus direitos assegurados, né? Não só adquiridos. Que elas possam viver em paz, com acesso à sua religiosidade, educação, família, alimentação, saúde, e que nosso Pai Oxalá possa cobrir nossas crianças de quaisquer, né, males que venham lhes acometer. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Pai Eu que Alex. agradeço. E fala, Manoê! Manoê vai continuar falando. Tchau, gente! Acabou aí, Hermine?